Fala pessoal do som, graças a Deus, em parceria com a Polivox, eu irei te apresentar a XC715T, que apesar de já ter feito alguns vídeos dela lá no canal do som, nada mais justo que agora que eu tenho um canal específico para a caixa de som, apresentar a primeira caixa de som que eu ganhei em reconhecimento ao meu trabalho. Por isso, se você interessou, manda o like, pois é ele que me ajuda demais a conseguir trazer essas caixas de som para a gente poder conhecer elas em detalhes. Confira sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre caixas de som aqui no canal da Caixa de Som. E bora começar abrindo a caixa. Junto com ela vem um manual de instrução com 6 páginas, mais um cabo de alimentação padrão. E aí está ela, pessoal, caixa de som Polivox XC715T, que antes de começar a te contar a minha opinião sobre qualidade sonora, ponto positivo e ponto negativo, bora colocar ela no último volume com tudo no máximo, para a gente poder testar um pouco a qualidade sonora dela, descobrir qual posição ela irá ficar no ranking das caixas que tocam mais forte em área aberta com bateria, das que tem mais grave e subgrave com decibelímetro. Bora lá?
Essa é a posição que a caixa de som Polivox XC715T passa a assumir no ranking aqui do canal das caixas de som que tocam mais forte em área aberta. Que independente do resultado, você vendo ela no último volume com tudo no máximo, o que você achou da qualidade sonora dela? Eu, por enquanto, ainda não vou te contar a minha opinião. Primeiro eu vou para o teste de grave e subgrave e te contar qual posição ela assume em cada ranking, para aí sim eu te contar a minha opinião sincera e mais assertiva sobre a qualidade sonora dessa caixa de som Polivox. Dito isso, vamos agora para o teste de grave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 100 Hz até 60 Hz. 100 Hz. Noventa Hz. Oitenta Hz. Setenta Hz. Sessenta Hz. E no teste de grave, essa é a posição que a caixa de som Polivox XC715T passa a assumir no ranking aqui do canal das caixas de som com mais grave com bateria. Vamos agora para o teste de subgrave da caixa de som Polivox XC715T com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 60 Hz até 20 Hz. 60 Hz. Cinquenta Hz. Quarenta Hz. Trinta Hz. Vinte Hz. E no teste de subgrave, essa é a posição que a caixa de som Polivox XC715T assume no ranking das caixas de som com mais subgrave que passaram pelo mesmo teste que ela acabou de passar agora. Que finalizado o teste em área aberta, o teste de grave e o teste de subgrave, essa é a posição que a Polivox XC715T assume no ranking geral aqui do canal, ao qual leva em consideração esses 3 testes. Dito isso, agora sim eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora dela. Que é o seguinte, não tem como eu começar a falar minha opinião sobre a qualidade sonora dela se não for começando pelo aplicativo. Ter o aplicativo é um diferencial extremamente grande para esse tipo de caixa de som e para qualquer outra. Só que no caso dela faz muita diferença. No caso aqui, ó, a equalização que ela tem é clássico, rock, jazz, pop e manual. No caso das 4 pré-programadas, a que me agradou mais foi a rock, depois a pop.
Só que a Pop eu senti uma leve perda de volume em comparação à Rock. Conforme eu fui comparar a equalização manual dela aqui, no caso, quando você alterna as 4 equalizações, você vê nas 5 bandas aqui que alternam entre elas. E aí a equalização Rock para a equalização Pop, o que muda é que as bandas diminuem o volume em comparação à Rock. Eu acredito que por isso a Rock e a Pop têm me agradado mais. Mas você percebe diferença entre elas. Tanto a Classic, Rock, Jazz, Pop e a equalização manual. Particularmente, eu não gostei da equalização manual. No caso aqui, você pode equalizar ela nas 5 bandas e depois tem a opção de dar ganho de grave e de agudo. Eu fiz isso na equalização manual e, sinceramente, não me agradou. Eu achei que talvez iria me agradar mais do que a equalização Rock, porém, você percebe diferença para a equalização Rock, mas não me agradou tanto igual a equalização pré-programada Rock. Só que aí, nem tudo é flores. A equalização Rock, com ela ali, até uns 70% do volume, você ainda consegue perceber ali um subgrave querendo aparecer ali no meio do grave de ataque, porque grave de ataque nela é fácil de se perceber. Grave de ataque e médio agudo. Isso aí é nítido de se perceber. Mas ali até uns 70% do volume você ainda consegue perceber. Na hora que você colocou 100% do volume, você já não consegue perceber mais. No caso, a equalização Rock é a que eu consegui perceber mais nítido, e mesmo nela, em 100% do volume, subgrave praticamente não existe. Só que tem um detalhe. Na equalização Rock, eu percebi que o grave começa a querer degradar. Você começa a perceber ali uma certa degradação do áudio. Só que na equalização manual, com tudo no máximo, eu já não percebi isso. Então eu não consegui distinguir muito bem o porquê dessa diferença. Porque pelo aplicativo, na equalização manual, eu consigo colocar tudo no máximo. Seja as 5 bandas de equalização, seja o ganho de grave e de agudo. Mas aí não deu essa degradação. Já na equalização Rock, com 100% do volume, ela deu isso. Não entendi muito bem. Que lembrando, eu testei ela com todas as músicas que eu tenho o costume de testar aqui no canal. Outro detalhe bacana que é interessante dizer sobre as equalizações pré-programadas dela é o seguinte: para quem quer mais grave e subgrave, igual eu gosto, a equalização Rock e a equalização Pop eu percebi mais. Já a equalização Jazz, sem sombra de dúvida, para quem procura ali mais médio e agudo, vai agradar 100%. Já a equalização Clássico, você vê que ela mescla entre esse meio termo da Jazz e da Rock. Fica ali um meio termo. Já a equalização manual eu não consegui perceber, porque ficou muito diferente. Eu não conseguia perceber se ela estava dando mais foco em médio, agudo, rock. Eu não consegui perceber tanta diferença, mas entre a equalização manual com tudo no máximo e a equalização Classic, mesmo não gostando mais de predominância de médio agudo, eu ainda prefiro a Classic do que a manual com tudo no máximo. E normalmente as caixas que eu testo, tanto torre quanto no formato dela, a equalização manual tende a me agradar mais, e depois a equalização Rock. A equalização Rock, nesse caso, me agradou mais. Mas no geral, levando em consideração a proposta que ela tem, a qualidade sonora dela me agrada. Que finalizada a parte de áudio, agora eu irei te contar a minha opinião sobre os pontos positivos e negativos, sobre recursos, funções e acabamento. Que é o seguinte: começando pelo design dela. O jogo de LEDs me agrada, o detalhe vermelho em volta do alto-falante, assim como o detalhe em LED, eu gosto. Talvez se tivesse mais um LED aqui no Twitter, me agradaria mais, mas aí é no meu gosto. Aproximando mais aqui dela, esse material que não arranha tão fácil, que predomina ela praticamente toda, me agrada. Sem apenas 4 parafusos para poder estar tirando a tela de proteção, para poder estar limpando ela, também é um ponto positivo, assim como ter tela de proteção. Nisso, vou ver se eu consigo te mostrar aqui. Aproximar. Olha o duto de ar dela aqui, ó, protegido pela tela, que evita que crianças joguem coisas dentro dela e insetos entrem lá dentro. O logo da marca aqui na frente me agrada. O acabamento aqui, que lembra tipo uma corneta, também me agrada. Ter alça de transporte é um ponto positivo, combinada com a rodinha, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Na lateral dela você tem encaixe aqui. Aqui é uma alça para transporte. A rodinha que eu tinha falado antes, que por sinal é de boa qualidade. Os arremates ficaram bem feitos, ó. Talvez se tivesse tampado aqui teria ficado melhor, mas como é para a parte de trás, dá para dar uma relevada. Que já falando na parte de trás, aqui ela tem mais uma alça para poder estar transportando ela com uma boa ergonomia, ó.
Dá uma olhada. A alça é retrátil para poder estar acompanhando as rodinhas. Aqui temos o painel um pouco recuado frente a ela, o que também é um ponto positivo. Aqui foi eu que adaptei, eu preciso até colocar mais cabo aqui, da antena FM dela, pois um ponto negativo que ela tem é a antena ser interna é muito ruim de recepção. Ter rádio FM é um ponto positivo, porém a recepção de rádio dela é muito ruim. Então eu fiz dessa forma. Quando eu abri ela para poder estar medindo o tamanho do ímã do alto-falante dela, vendo construção, placa de funcionalidade, tamanho de bateria, eu já aproveitei para poder estar colocando o fio aqui do lado de fora, para poder estar aumentando ele. Se ela fosse com antena externa, coaxial, porque qualquer pedaço de fio serve como antena, seria um ponto mais positivo. Aqui eu nem tirei o plástico do visor dela ainda, e aí você vai ver aqui, ó, pelo tamanho dedicado, ele poderia ser um pouco maior. Mostra as informações que eu preciso, mas poderia ser um pouco maior. Aqui é o ícone de bateria, tá vendo? Já até apagou um, então ele vem acompanhando ela. Esse botão rotacional, ele tem várias funções, inclusive para volume de microfone, equalização manual. É um ponto positivo, mas pelo espaço dedicado poderia ter mais botões. Ter função TWS é um ponto positivo, porém deveria ser com outras caixas da marca e não apenas com somente outra XC715T. Tem entrada auxiliar P2 e entrada USB é um ponto positivo, assim como duas entradas P10 e o cabo de alimentação ser nesse formato, que é mais padrão e não depende de uma fonte externa, pois a fonte já está lá dentro. Nós temos a opção de estar conectando uma bateria de moto ou de carro aqui nela. Infelizmente, ela não tem a opção de avançar e nem retroceder pastas, porém tem um aplicativo que por ele você consegue estar fazendo isso. Já na parte de baixo, ela tem pezinhos até bacana, para deixar ela uma certa altura do chão, porém eu senti falta de uma borracha aqui, para poder não estar marcando a própria caixa e também para poder estar fixando ela melhor no chão, para não ficar vibrando. Outro detalhe bacana é que ela tem suporte para tripé com regulagem. Isso também é um ponto positivo. Outro detalhe que não me agradou nela é o seguinte: o mesmo botão que é de ligar e desligar também é para alternar entre as funções, ó. Rádio, P2, Bluetooth. E aí, se eu vim aqui, dependendo do jeito que eu apertar ele, ela vai desligar. Ou se eu quiser, vamos supor, liguei ela. Aí vamos supor que eu quero desligar. E aí eu venho aqui e aperto de novo, ela vai entrar só por rádio. Então, ser dessa forma não me agrada. Até porque, como eu falei antes, tem um monte de espaço aqui. Poderia ser um botão só para ligar e desligar e outro para função. Outro detalhe é o seguinte: segundo a marca, ela tem bateria para até 10 horas de duração. Como a duração da bateria vai depender muito do tipo de música que você está escutando e do volume que você está escutando, além do LED estar ligado ou desligado, eu não vou entrar nesse mérito se dura ou não 10 horas, assim como a potência que a marca declara sobre ela, pois a marca declara watts RMS. Watts RMS é a potência energética dela. E o nosso ouvido não escuta potência energética, ele escuta pressão sonora, que é o que eu te mostrei lá no começo do vídeo, no teste em área aberta, no teste de grave, no teste de subgrave, através do decibelímetro. Esclarecido isso, se com esse vídeo você decidiu que a XC715T será a sua próxima caixa de som, aqui na descrição tem o link nesses 3 sites ao qual eu recomendo. Só que antes de comprar, confere em qual dos 3 a XC715T está com o melhor preço e confere também se não tem cupom de desconto, como por exemplo de tecnologia lá na Shopee, ao qual irá te dar R$100 de desconto para estar comprando ela e outras coisas. Mas se você ainda não decidiu se a XC715T será a sua próxima caixa de som, nessa playlist você vai conferir mais vídeos sobre ela, como comparativo com outras caixas de som e também como é a construção dela por dentro, tamanho de ímã de alto-falante, placa de funcionalidade, o tamanho da bateria.